Ótima noite para você que acompanha a nossa programação. Está no ar mais uma edição daquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Que privilégio poder dividir esse momento com você. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência. E a gente sabe que o Vejam Só, graças a Deus, faz um trabalho aí levando até os nossos telespectadores muita informação, muito conhecimento, despertando de verdade para a busca pelo estudo, pelo aperfeiçoamento, né, pela compreensão dos temas relacionados às Escrituras Sagradas. E hoje, mais uma edição preparada com muito carinho. Seja muito bem-vindo. Aproveite, sem moderação, mais essa edição, tá bom? Já vou apresentar aqui os nossos convidados para, na sequência, colocar aí o nosso tema e a gente aproveitar o máximo do nosso tempo. Com muita alegria que nós recebemos novamente aqui nos nossos estúdios o reverendo Samuel Ribeiro, ministro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Reverendo Samuel, graça e paz, uma ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, pastor. Uma alegria estar aqui novamente discutindo sobre um tema que sempre volta, né? O pessoal sempre quer saber. E é importante aí para que a nossa audiência possa formar sua opinião sobre o assunto. Sim. É um tema, eu costumo brincar, tradicional aqui do Vejam Só, mas não tem jeito. Ele sempre volta, sempre tem... O pessoal, conhecer a história da igreja toda discutindo. O pessoal às vezes comenta, aí de novo esse tema, mas você vai lá nos comentários, um monte de comentários, todo mundo querendo falar, saber e procurar novas perspectivas. É um tema que foi discutido a história da igreja toda, né? Sim, e vai continuar, né? Até a volta. Sim. Até a volta, sem dúvida. Bom, para a gente iniciar, vou pedir as informações da igreja que o irmão pastoreia, por favor. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana da Aliança, fica aqui pertinho, ali na rua Arthur de Azevedo, no bairro de Pinheiros. Temos cultos matutino, né, às 9h30, escola dominical às 11h, e o culto vespertino às 18h30. Agora, infelizmente, no período do carnaval, a gente fica impedido de cultuar ali e cultuaremos em outro lugar. O carnaval de São Paulo acontece na rua da igreja. Na rua da igreja, tá certo. E ano passado foram 3 domingos, esse ano vão ser 5 domingos. Tá certo, é verdade. Aqui em São Paulo tem muito disso, né? Sim. Bom, o irmão vem lá do Recife. Sou de Fortaleza. De Fortaleza? Não fala para um cearense que a gente é de Recife, não, que eu tenho uma treta. Você já pega a birra, né? Mas lá, não, é que eu ia comentar que no Recife o carnaval de rua é muito forte. Em Fortaleza tem um carnaval fora de época, o Fortal, que é em julho, mas a população reclamou do barulho, inconveniente, eles foram para um canto isolado. Colocar. Aqui em São Paulo, esse fenômeno tem pouco tempo, assim, nunca teve. Ou pelo menos se tinha, não era tão forte, né? Mas de uns anos para cá realmente cresceu muito, assim. Aqui também no estúdio a gente também tem problema para chegar, para sair, tudo fechado. São dias difíceis, de verdade. Dias difíceis aqui em São Paulo. Mas, bom, então aí as informações da igreja. Inclusive, se você quiser outras informações, os contatos que o reverendo Samuel disponibilizou já apareceram aí para vocês. Você pode entrar em contato por lá, tá bom? E a gente também tem o privilégio de receber outro grande amigo do programa aqui na noite de hoje, o pastor Jonatas Rodrigues. Ele que é ministro da Igreja Maravilhas de Deus. Pastor Jonatas, graça e paz. Ótima noite. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Zeca. Igreja Maravilhas de Jesus, eu sou pastor, vice-presidente. Nós estamos ali na Rua do Carmo, 71, ao lado do Poupa Tempo. Todas as quartas, do meio-dia a 1h, e aos domingos também eu ministro às 10 da manhã até meio-dia, mais ou menos. E é uma alegria estar mais uma vez aqui, Zeca, contribuindo com esse programa que tem sido um instrumento de Deus na nossa geração. E eu tenho certeza que aqueles que têm sede de conhecimento da palavra de Deus e assistirem, eu Vejam Só, vão ser muito enriquecidos. Sem dúvida. A Igreja Maravilhas de Jesus, bem no centro da cidade de São Paulo, uma região bem central, e num trabalho de quarta-feira, que sempre que o pastor Jonathan vem aqui, eu particularmente elogio muito, porque eu acho uma iniciativa muito interessante, uma região super movimentada, no horário de almoço, a igreja aberta, abrindo ali o espaço para prestar culto e, bom, é importante, fenomenal, uma ótima iniciativa. Pastor, de novo, bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado, Zeca. Muito bacana. Os contatos do pastor Jonathan também à sua disposição lá no nosso perfil oficial do Instagram, no @programa Vejam Só, tá bom? Vamos colocar na tela aí o tema. E a pergunta que a gente faz hoje é o seguinte, Deus realmente escolhe quem será salvo ou todos têm uma chance? Como eu já disse, é um debate clássico,
mas que sempre gera muita polêmica, sempre tem uma perspectiva que a gente consegue, de maneira inédita, colocar no programa, sempre tem uma reflexão nova e é isso que a gente tem como proposta, tá bom? Além, obviamente, de aprofundar aqueles conhecimentos que você já tem sobre o assunto. Então, meus convidados vão começar respondendo a pergunta. Eu vou abrir a oportunidade de você participar na enquete e aí a gente segue na nossa conversa, tá bom? Reverendo Samuel vai ter o privilégio de iniciar, depois, na sequência, o pastor Jonathan também vai responder. E aí, reverendo, Deus realmente escolhe ou todos têm uma chance, têm uma oportunidade de salvação? Essa pergunta, ela parte da premissa de que o homem, ele quer essa chance. E, pelo menos na história da igreja, se discutiu muito sobre a questão da depravação total do homem, de que nós, como Efésios 2:1 diz, estávamos mortos em nossos delitos e pecados, né? Porque nós éramos, por natureza, filhos da ira. Então, o pressuposto ele já é errado. Ao dizer assim, todos têm uma chance, é como se as pessoas quisessem ser salvas. E, na verdade, se não houver uma ação externa do Espírito Santo agindo internamente, aquela pessoa não iria crer. Por exemplo, conversando com Nicodemos, né, Jesus vai dizer isso, é necessário que se nasça de novo, porque o homem natural, o homem carnal, só discerne de coisas que são carnais, e o espiritual de coisas espirituais. Então, assim, ninguém, nem mesmo nós, buscaríamos o Senhor se Ele não tivesse proporcionado essa possibilidade. Então, só podemos buscar a Deus porque Ele assim o quis. E se Ele assim o quis, essa primeira premissa ela é errada. Todos iam querer ser salvos. Não, ninguém ia querer ser salvo. A segunda coisa é que há várias passagens bíblicas que deixam bem claro que Deus tem um povo. Que Deus ele separou um povo para si de antemão. O próprio texto de Efésios diz que ele nos elegeu de antemão. Há o texto de Timóteo, há vários textos que eu espero poder aqui aprofundar. As parábolas do reino, quando você vai olhar ali em Mateus, no capítulo 13, fala constantemente de dois povos distintos. Um povo que é do Senhor e um povo que não é dele, né? Quando você vai para Gênesis, vê lá a chamada antítese da queda, né? Porém, inimizade, o próprio Deus põe essa inimizade entre os que descendem da semente da mulher e os que descendem de Satanás, né? Da serpente. Nós veremos claramente que Deus ele separa dois povos. Um povo que é alvo do seu amor, alvo da sua graça, e um povo que a ira de Deus permanece contra ele, né? Ou seja, essa ira já está. Então, eu pretendo, no programa de hoje, apresentar esses textos e mostrar claramente que Deus ele escolheu um povo de antemão e esse povo é quem busca o Senhor. Boa. Vamos lá, pastor Jonathan, quero ouvi-lo também e saber da sua resposta à nossa pergunta-tema. Perfeito. Aqui nós entendemos claramente que a salvação é para todos porque Cristo morreu por todos. Mas, obviamente, nem todos vão aceitar a oferta da salvação. A palavra de Deus, ela diz lá em João capítulo 1, claramente que João declarou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá em João 3,16, claramente diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ali o termo mundos, do grego, é cosmos, ou seja, Deus ele quer que todo o mundo chegue ao conhecimento da verdade. E aqui em Atos 17:30 diz que Deus não levou em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Então, existe a oferta de salvação ao homem caído, e vai depender da resposta humana. Lá em 1 Timóteo 2, 3, 4, diz que isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, ao pleno conhecimento da verdade. Então, a visão que nós temos bíblica é que o objetivo de Deus é que a salvação chegue a todos os homens. Mas muitos não vão aceitar a salvação. Como nós vemos na própria parábola das bodas do reino, né, do Cordeiro, que o rei convida as pessoas para a festa e muitos rejeitam o convite. Então, ele manda convidar a qualquer pessoa que quisesse participar daquela festa e ali vem pessoas que, digamos assim, ninguém esperava. Então, aqueles que aceitaram o convite são inseridos naquele contexto das bodas do Cordeiro. Então, nós entendemos essa visão que Jesus disse claramente, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Justamente aquelas pessoas que atendem ao chamado, respondem ao chamado de Deus, serão as escolhidas. E aquelas que rejeitam, naturalmente, serão rejeitadas pelo Senhor. Boa. Então, aí a perspectiva do pastor Jonathan, é óbvio que
durante a conversa, até os nossos irmãos aqui vão colocar alguns questionamentos que vão nos ajudar a esclarecer alguns pontos das linhas que eles vão trabalhar, tá bom? Mas antes de voltar aqui ao debate, deixa eu abrir a oportunidade para você que nos assiste participar também, respondendo a nossa enquete. Vamos lá? Eu vou pedir para a produção colocar aí na tela para gente. Você vai acessar o @programa Vejam Só e vai localizar lá as nossas enquetes para você poder participar aqui do programa. A pergunta que a produção deixou lá é a seguinte, ó. Todos têm chance de ser salvo? Vamos ver as opções. Primeira delas, não. Apenas os eleitos por Deus serão salvos. Segunda opção, sim. Deus oferece salvação a todos. E a terceira opção é o não sei, não tenho certeza. Então, se você tem dúvidas, vai lá na terceira opção, tá bom? Então, é uma pergunta um pouquinho distinta do tema, né, do programa, mas ela vai ali na mesma linha para você responder e dar a sua opinião e participar também, inclusive comentando, tá certo? Reverendo Samuel, vou voltar a palavra ao irmão, para o irmão. Eu acho que com as colocações iniciais do pastor Jonathan já dá para o irmão elaborar aí a sua réplica e questionamentos também, por favor. Então, o pastor ele apresentou 2 textos de João inicialmente, né? João 1:29, João 3:16. E é interessante, por muito tempo, quando eu participei de debates sobre a eleição, eu usava bastante os textos de Paulo. É minha área de origem de pesquisa, né? Minha área era teologia bíblica paulina, né? Teologia bíblica do Novo Testamento, os escritos de Paulo. Diante da insistência na citação em João, eu comecei a estudar João. É o último escrito, são os últimos escritos da Bíblia, né? O Evangelho, as cartas e Apocalipse. E João, ele tende a ser mais monergista do que Paulo. Até porque Paulo, como ele já lida com outras questões, João ele insiste de que, de fato, o Evangelho é para o mundo inteiro, mas ele faz questão de explicar qual sentido ele quer dar para isso. Por exemplo, João 3,16, ali é um amor salvífico, ali é um amor intencional. Deus amou o mundo de tal maneira, a intenção de João é dizer que ele amou o mundo inteiro e não cada habitante do mundo. Por que eu digo isso? Porque ele vai começar a construir no capítulo 3, e o ápice dessa discussão dele é o capítulo 13, ele vai construir já essa visão de que Deus ele separou um povo, Deus ele providencia a salvação desse povo. Por exemplo, cita-se muito João 3,16, mas João 3,17 e 18 não é citado. Ele diz o seguinte, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para salvar o mundo. Os que creem em mim serão salvos, os que não creem já estão condenados. Quando você vai para o verso 36 de João 3, ele vai falar que aqueles que não creem no Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. Só esse capítulo 3 já é suficiente para mostrar que a salvação não é para todo mundo. Por quê? Porque há um povo que está com a ira de Deus sobre eles, e essa ira permanecerá sobre eles. Aí você pega João 6, por exemplo, quando ele fala, muitos de vós têm me visto, verso 36, né, depois de dizer que é o pão da vida, muitos de vós têm me visto, mas não têm crido porque o Pai não enviou a mim. Aquele que o Pai enviar a mim, de modo algum lançarei fora. Perseverança dos santos. E aí ele aprofunda o debate dizendo, eu ressuscitarei no último dia. Quando ele continua caminhando, ele vai falar sobre o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, não por qualquer ovelha. Você tem João 15 lá falando da videira, que já ele vai entrar em outras discussões, mas em João 13, verso 1, tem uma questão muito simples ali. Quando ele fala da morte dele, ele vai concluir dizendo o seguinte, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não ama todo mundo, ele ama os seus. Na oração sacerdotal de Jesus, em João 17, ele vai deixar muito claro isso. Pai, aqueles que o Senhor me deste e aqueles que ainda serão dados, aqueles que estão longe. Então, sempre a ideia de um povo que Deus conhece. E esse pensamento, ele continua, por exemplo, em Apocalipse, que também foi escrito por João, que diz, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, estes que adoram a besta. Então percebam que claramente João ele tem essa visão sobre 2 povos distintos, um povo que foi escolhido pelo Senhor que não foi. O mesmo João que diz que Deus amou o mundo de tal maneira, ele diz que aquele que ama o mundo e as coisas do mundo é inimigo de Deus. Então é claro que a palavra cosmos ali ela é polissêmica, ela tem significados, mas na teologia joanina é muito claro, ele não está tratando do mundo inteiro, cada habitante, mas de todas as nações. E por que isso é importante, Zeca? Porque o judeu achava que a salvação era somente para o judeu.
E aí você tem, por exemplo, Mateus, que também trata sobre isso, nas parábolas do reino, que quando ele vai explicar a parábola do joio e do trigo, ele vai dizer exatamente isso. Ele vai falar assim, pedem a explicação, né? E quando ele explica, ele vai dizer o seguinte sobre a parábola do joio, né? Explicando. Ele vai dizer, a boa semente, o que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino e o joio são os filhos do maligno. Então, o próprio Jesus, explicando as parábolas do reino, ele distingue povos distintos, aqueles que são alvos do seu amor e aqueles que são alvos de condenação. Bom, pastor Jonathan, eu vou devolver a palavra ao irmão, a linha que o reverendo Samuel defendeu aqui, inclusive nos textos que o irmão citou, é que os textos ali não indicam a totalidade. E, inclusive, expandiu isso, deixando claro que os textos mostram que existem dois povos distintos nessa escolha para a salvação. Quero ouvir a contribuição do irmão, por favor. Perfeito. Eu entendo que essa linha, inclusive, é da expiação limitada, que Jesus não morreu por todos, mas morreu apenas pelos eleitos. Mas essa visão, irmãos, é uma visão que eu entendo, é uma visão mais escolástica, a visão mais limitada ali de uma linha de pensamento. Mas nós vemos que, claramente na palavra de Deus, Deus está falando claramente que o Senhor, Ele quer que todos sejam salvos. Todos. E quando Ele fala de todos, não tem como nós... Essa visão é uma interpretação. Dizer que Deus limitou a salvação a alguns homens, aí nós vamos ferir alguns princípios de que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se Deus não faz acepção de pessoas, as pessoas todas têm essa oportunidade. Agora, é claro que nós sabemos que muitos não vão aceitar a oferta da salvação. Quando o Espírito Santo age na vida do homem, que nós entendemos que ali ocorre a ação do Espírito Santo, a graça preveniente, que vai capacitar o homem a entender o plano de salvação, o Evangelho, nem todos irão receber a mensagem da salvação. Foi o caso do jovem rico também. E Jesus, a Bíblia fala que Jesus o amou. Olha que interessante. Jesus o amou. E ofereceu a ele a oportunidade de segui-lo. Mas só que existia ali uma dificuldade, ou seja, a renúncia. E aquele jovem rico, ele não renunciou, ele não quis renunciar à sua riqueza, porque a Bíblia fala que onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro, e o tesouro dele estava nas suas riquezas. E por causa daquilo, nós vemos claramente que ele rejeitou a oferta de salvação de seguir a Cristo. E Jesus, ele diz claramente que aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, nós sabemos que aí são os entreveros, as dificuldades que muitas pessoas enfrentam em seguir a Cristo. A própria parábola do semeador, a Bíblia fala que o semeador saiu a semear. Ele lançou a semente. Uma parte da semente caiu no terreno pedregoso, a outra entre espinhos e a outra parte em terra boa. E quando nós vemos ali a questão da explicação do mestre naquela situação da parábola, ele diz claramente que as pessoas que rejeitam por vários motivos, umas porque estão apegadas às coisas desta vida, outras por causa das tribulações, elas vão rejeitar a semente e não vão produzir frutos. E aquela que é a boa terra, essa sim vai produzir fruto. Então nós vemos que a responsabilidade aí também é do homem, claramente. O Senhor está responsabilizando o terreno. Ele não está dizendo assim que eu não quero que essa semente progrida nesse terreno, não. Ele está responsabilizando o terreno onde tem pedregulhos, onde tem espinhos, porque ali a semente da palavra foi sufocada. Então, nós vemos claramente que temos que encontrar aí um equilíbrio entre a soberania divina, que de fato Deus é soberano. Eu entendo claramente que Deus, em sua presciência, ele já sabe naturalmente quem serão salvos, Deus já sabe disso. Ele já sabe quem vai rejeitar o plano de salvação, como lá no livro de Atos, capítulo 7, versículo 51, a palavra de Deus fala que aqueles homens eram incircuncisos de coração e eles sempre resistiam ao Espírito Santo
Então, algumas pessoas, elas resistem ao Espírito Santo, como lá também no livro de Gênesis, capítulo 3, a Bíblia fala que Deus aceitou o sacrifício de Abel e não aceitou o de Caim. Mas ali existia um motivo. E Deus vai até Caim e fala para ele, olha, Caim, se você proceder bem, você será aceito. O pecado jaz à porta, cabe a você dominá-lo. Então, nós vemos claramente que Deus está dando a oportunidade também do homem responsabilizar-se pelas suas decisões. Então, nesse ponto que eu gostaria de enfatizar também a responsabilidade humana. Boa. Ó, nós estamos caminhando para o final do bloco, então, mais uma fala para cada um para ficar justo. Uns 3 minutos e meio para cada um aí, para a gente chamar o intervalo, tá? Vamos lá, Samuel. Deixa eu só contrapor 2 textos aqui. 1 Pedro, que ele cita, né? A presciência, o termo presciência ali. Se você vai no grego, é muito claro que há significados para aquela palavra. E a mais contundente é ele pré-conhece, e o pré-conhece é porque ele pré-determinou. Sim, então, sim. A presciência, a forma correta, e que é muito mal interpretada hoje em dia, não a presciência que é alguém que adivinha que aquela pessoa pode ou não escolher. Ele sabe que vai escolher porque ele determinou. Tanto que você vai ver, por exemplo... foi ele que escreveu, né? Porque foi ele que determinou. Você vai ver Atos 13, 48, Lucas registrando, diz o seguinte: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos o que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, nós temos muitas passagens. Ele citou Timóteo, o texto de Timóteo lá, né? É muito usado, mas vamos lá. É um texto que trata sobre todo tipo de homem, todo tipo de autoridade. Isso... Só para reforçar, é o texto que diz que Deus deseja que todos sejam salvos. Isso. Ali está falando de todos os tipos de homem. Meus irmãos, o judeu era extremamente sectarista. Eles não entenderam que a promessa de Abraão é: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Paulo, olhando para esse texto, ele vai dizer que esse é o verdadeiro evangelho. Então, Abraão, os judeus, eles não pregaram o evangelho a toda criatura como eles deveriam. Mateus insiste muito nas parábolas do reino, e a parábola do semeador é uma delas. Inclusive, eu preguei domingo nessa parábola, e a gente poderia aprofundar ela aqui bastante, mas perceba que os solos distintos, todos eles, são da vontade do Senhor. Ali o texto é muito claro, e nas parábolas do reino, no final, quando ele vai elencando uma parábola na outra, são 7 parábolas, uma atrás da outra. O reino é semelhante. O reino é semelhante. Ele tem um desfecho que ali, quando ele explica a parábola do joio, ele deixa bem claro: há 2 povos distintos. Ele entrou sobre a questão de que o texto, a Escritura caminha para todos poderem, citou inclusive Caim. Ali é um outro contexto, a gente pode aprofundar ele se assim desejarem, mas é só lembrar que Isaías 53, que é um texto que fala do sacrifício de Cristo, no verso 10 ao verso 12, especialmente por causa do tempo, ele vai dizer o seguinte: prolongará os seus dias, as iniquidades deles levará sobre si deles o quê? Do povo que ele está se referindo. E aí ele conclui dizendo: por isso eu lhe darei muitos, não todos, como a sua parte, e com os despojos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo, levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Então, quando você vê Isaías 53, que fala do sacrifício de Cristo, é sempre mencionando não a totalidade, ele levar sobre si todos os pecados. Ele leva o pecado de um povo específico, e não de todos. Boa. Vamos lá, pastor Jonathan, para encerrar o bloco aí, 3 minutos por irmão também, por favor. Perfeito, Zeca. Então, Deus está falando justamente a distinção que Deus faz, nós entendemos pelas Escrituras, em relação àqueles que creem e àqueles que não creem. Então, como crerão, como diz lá em Romanos, se não há quem pregue? Então, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, quando diz aqui, no versículo 12 do mesmo capítulo 10 de Romanos, o apóstolo Paulo, ele diz, deixa claro: pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. E a Bíblia fala claramente: todo aquele que nele crê não será confundido. E também claramente diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então Deus está dando ali uma oportunidade para todas as pessoas. Agora, isso é muito claro, irmãos. Aqui nós sabemos que não serão todos salvos, porque aí seria universalismo, né? Nós achamos que o sacrifício de Cristo, ele vai atingir a todos. Mas só que quando nós lemos a palavra de Deus,
ela está dando a oportunidade para todos os que creem. Então, se a pessoa crê, ela é salva. É uma oportunidade. Ela está tendo a liberdade de decidir sobre a questão da salvação. Então, nós vemos aqui todos esses episódios bíblicos, nós citamos aí sobre a parábola do semeador, a semente está sendo lançada. Então, as pessoas que ouvem o evangelho, elas têm a oportunidade de decisão. É uma escolha. Tanto é verdade que o homem será responsabilizado e haverá o grande trono branco. Por exemplo, se Deus determinou que alguém não será salvo, por exemplo, essa pessoa ela não tem nenhuma responsabilidade sobre os seus atos, porque ela já está determinada a perdição. Então, para que haverá o grande trono branco? Para responsabilizar alguém que não teve a oportunidade de decidir, de se arrepender, de se consertar com Deus. E a Bíblia fala também lá em Ezequiel, claramente, que Deus quer que todos os homens se salvem, que o pecador se salve, se arrependa. Então, o desejo de Deus é esse, a salvação é para todos. Da mesma forma que quando Adão pecou e toda a humanidade pecou juntamente com ele, sem opção alguma, por causa da federação, da mesma forma quando Cristo, segundo Adão, ofereceu o seu sacrifício na cruz do Calvário, João mesmo, lá em 1 João, ele fala claramente que ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos pecados, mas também de todos os homens, toda a humanidade. Então, essas são as dificuldades nesse sentido que encontramos. Boa, ficaram aí algumas questões aí que o pastor Jonathan deixou. No próximo bloco, quando a gente iniciar, a Reverendo Samuel já vai ter a oportunidade, então, de tratar desses temas também, tá bom? Vamos para o intervalo? Só para a gente tomar uma água, respirar um pouquinho, se ajeitar aí, para a gente continuar a nossa conversa. É óbvio que antes do intervalo, eu quero deixar aí com você o telefone da Grade, parceira aqui do Vejam Só. É a Academia Teológica da Graça de Deus, e o Vejam Só indica para você que quer estudar teologia, quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, a Grade. Anote o telefone aí, código 11 3115 0819 11 3115-0819. Anota, amanhã, em horário comercial, você liga, aí tira todas as suas dúvidas, vê os cursos disponíveis, os horários, os formatos, tudo certinho para você poder se matricular lá na Grade, estudar teologia e não só se aprimorar nos conhecimentos, mas, obviamente, se preparar para o seu trabalho ministerial também, se esse for o seu chamado, tá bom? Além disso, fica aqui para você também as redes sociais da HIT, nossas redes sociais, o site, para você conhecer e acompanhar a nossa programação. Vem para a HIT também, tem muita coisa bacana aqui que nós preparamos para você com muito carinho, uma programação pensando sempre para toda a família, com conteúdo super saudável, apropriado, edificante. Bom, vem conhecer que tenho certeza que você vai curtir, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta. Muito bom, já de volta aqui com o Vejam Só, intervalo bem rapidinho aí na nossa conversa. Hoje, recebendo o reverendo Samuel Ribeiro, pastor Jonatas Rodrigues, numa conversa aí no primeiro bloco, poxa, de muito conhecimento, super bacana, para a gente poder, de maneira bem saudável, pensar, estudar os textos e, obviamente, aí cada um vai escolher aí a linha, né, que vai defender da pergunta tema do programa de hoje, que é a seguinte: Deus realmente escolhe quem será salvo ou todos têm a oportunidade? Reverendo Samuel vai iniciar o bloco aqui. Pastor Jonathan deixou até algumas questões lá no bloco anterior também. Reverendo, por favor, com vontade. Deixa eu tratar de algumas questões. Por exemplo, nós não descremos, nós calvinistas, que o evangelho tem que ser anunciado para todo mundo. O livre anúncio do evangelho são para todos, porque nós não sabemos quem são os eleitos. Então, nós pregamos o evangelho a toda criatura, sabendo que Deus ele tem um povo distinto. Isso não é acepção. Os textos que são citados quando a gente for tratar sobre acepção, por exemplo, não fazeis acepção de pessoas, ali o texto de Tiago, era uma acepção social.
dos ricos com os pobres, por exemplo. Então, sempre que você vai olhar para a aplicação da palavra acepção, ela tem um contexto muito bem definido. Mas o próprio Cristo disse que se eles entrassem numa casa lá em Mateus 10 e não fossem bem aceitos, batesse os pés, a condenação estava sobre eles. Então, você vê que Deus, ele separa, sim, um povo. Por exemplo, eu vou me ater muito em João, porque é o que o pessoal gosta muito de usar, o João 3,16. João, por exemplo, lembrando, tem João 3,18 que fala que quem não crê já está condenado. Não é uma questão de dúvida, já há uma condenação. E Deus não é injusto por causa disso. Ele seria injusto se ele começasse a salvar quem não cumprisse os pré-requisitos ali que ele mesmo estabeleceu. João 3,36 diz que a ira de Deus permanece, não é que ela vai, ela permanece. Mas deixa eu ler João 6, quando ele fala que eu sou o pão da vida, quem vier a mim jamais terá fome, quem vier a mim jamais terá sede. Ele vai falar que o que crê em mim jamais terá sede. Aí o verso 36 diz o seguinte, João 6,36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Veja, o Pai dá ao Filho e ele vai ao Filho. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Eu não consigo ver nesse texto uma possibilidade de alguém não ir a Cristo se não for enviado pelo Pai. E se for enviado a Cristo, ele será salvo, ele não será lançado fora. Aí continua o verso 38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Verso 39, e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos, aí parasse aí era ok, mas não é todos, de todos os que me deu. Veja, aqueles que foram dados pelo Pai. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê tenha a vida eterna. Aí alguém vai e pega só o 40, né? Veja que a vontade de Deus é que todo aquele que vira o Filho creia e tenha a vida eterna. Mas os versos anteriores deixam bem claro que é um povo bem distinto. Aí quando você vai para Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8 até o verso 10, onde Paulo também discorre sobre isso, ele diz o seguinte: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, ou seja, ele determinou que nos foi dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então perceba que antes da eternidade, antes de tudo ser criado, na eternidade, Deus ele já determinou quem seria salvo por Cristo. Não é questão de escolasticismo ou de vertentes diferentes, é porque a Bíblia não pode ter duas mensagens. Deus ele não pode instituir duas regras distintas para a interpretação se há um povo só, se há a possibilidade desse povo aumentar ou diminuir. E lá em Apocalipse, o próprio João, no capítulo 6, quando Deus é arguído, né, até quando o Senhor permitirá que a tua igreja sofra, que os mártires derramem o seu sangue, sejam mortos, ele vai responder até que se complete a medida dos eleitos. Aí no capítulo 7, abre lá com 144 mil, que é um número que Deus conhece, não é literal, mas é o número que ele conhece. Aí no capítulo 7, ainda no verso 9, ele vai dizer que há uma multidão que não se pode contar. Aí você fala, peraí, mas ela pode ou não pode ser contada? É porque Deus conhece o número, mas esse número é absurdo e nós não conseguimos mensurar. Então, é nesse caminho que João caminha e que toda a Escritura caminha. E aí, pastor Jonathan? Perfeito. Justamente isso. Quem Deus vai trazer? Aqueles que creem. Quem age para que as pessoas creiam? O Espírito Santo. A Bíblia fala que o Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, nós vemos claramente que a palavra de Deus está deixando claro que a condição, né, que Deus determinou, aí, o que Deus decretou, é que aqueles que creem. Por isso que a Bíblia fala claramente, lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Então, qual é a condição que Deus estabeleceu? Crer no unigênito Filho de Deus. Então, quando a pessoa recebe a palavra de Deus, e ela é terra boa, ela ouve a palavra, ela vai dar fruto, ela vai crer, e o Pai vai trazê-lo a Cristo. Ou seja, aqui nós vemos claramente que o ensino das bodas do Cordeiro é justamente isso. Aquelas pessoas que foram convidadas, olha só, umas não se importaram, se você ver lá em Mateus 22, 1 a 14, a Bíblia fala, umas não se importaram
se foram, uma para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. Olha que interessante, é o que tem acontecido. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Está vendo? Os convidados não eram, eles foram convidados, mas eles se mostraram indignos. E depois as encruzilhadas dos caminhos, e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Então, Jesus, ele claramente conclui essa parábola dizendo a advertência que nem todos os convidados estavam preparados, nem todos atenderam o convite. Então, aquele homem sem veste nupcial. Encerrando a frase, a palavra, Jesus diz claramente: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quem são os eleitos? São justamente os que creem, aqueles que atendem ao convite do Senhor. Então, a palavra de Deus, nesse sentido, eu entendo ser muito clara. É claro que nós entendemos a visão, eu não sei se o irmão é calvinista de 4 pontos ou 5 pontos, nós sabemos que o calvinismo, em alguns pontos, ele entende que a expiação é limitada. Mas, originalmente, né, nós sabemos que tudo isso vem de lá, desde a teoria da predestinação, então, soberania divina, aquele debate do Pelágio. Então, nós vemos que, com isso, houve um amadurecimento. O Sínodo de Dort claramente definiu os 5 pontos do calvinismo, mas nem todos concordam com todos os 5 pontos. Nós sabemos isso, que existe até mesmo uma divergência. Porque, justamente, Deus ele quer que todos se salvem. A salvação, ela é para todos. Agora, nós sabemos que nem todos responderão ao chamado de Deus. Então, nós vemos que até eu até anotei aqui, olha, o João Calvino, ele no seu comentário em Romanos 5,18, olha o que ele diz. Ele torna a graça comum a todos, porque é proposto a todos. Não que de fato chegue a todos, pois, embora Cristo tenha sofrido pelos pecados do mundo inteiro e seja oferecido pela benignidade de Deus, não são todos os que recebem a Ele. Então, o próprio João Calvino tinha essa visão, esse ensino de que a expiação, ela é ilimitada. Todos os que creem, mas nem todos vão receber. Isso é muito claro. A palavra de Deus, ela deixa muito claro isso. É muito claro, Samuel? Então, deixa eu só fazer uma correção de trás para frente. Recentemente teve um debatedor aqui no Vejam Só que citou Calvino pela metade e eu corrigi na internet, se eu me permite, deixa eu corrigi-lo também. Calvino não defende da forma como o senhor está citando, porque a citação de Romanos ela é maior, tá? O debatedor que esteve aqui citou João 1,29, João 3,16 e citou até a vírgula. Só que na conclusão ele disse isso para que ficasse claro que a salvação não era apenas para judeus. Então, quando Paulo ele coloca o todos aí, pastor, com todo respeito, ele não está tratando da salvação do mundo inteiro. Calvino, eu não vou dizer que ele era calvinista, porque quando os 5 pontos calvinistas foram debatidos, Calvino não era nem vivo. Não, ele já tinha morrido. Nem Armínios, não é a discussão deles, é a discussão dos seguidores, principalmente do Remonstrantes, que são seguidores de Armínio. Então, assim, Calvino, ele é, se eu fosse classificá-lo, um calvinista de 5 pontos, assim como também eu sou. Então, ele é muito claro essa visão. Isso que precisa ficar claro. Por exemplo, o senhor abriu a fala do senhor dizendo assim, exatamente o quê? Nós concordamos ou discordamos? Porque nós estamos indo para 2 cantos diferentes. Temos, talvez, pontos de contato. Por exemplo, a pregação tem que ser para todo mundo? Tem que ser para todo mundo. Concordamos com isso. Só irão ser salvos os que irão crer? Só serão salvos os que irão crer. Concordamos também. Mas quem é que vai crer? Eu acho que esse é o grande debate aqui. Porque, biblicamente, eu estou mostrando vários textos que não foram ainda respondidos. Biblicamente, há vários textos que deixam claro que Deus, ele separou um povo para si. Eu não vou ler a oração sacerdotal de Jesus, que é a oração que ele consagra à sua igreja, porque ela é muito extensa, mas ela constantemente coloca um povo específico. Por exemplo, quando ele vai falar já aqui, e eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados e sejam um como nós. Eu neles
para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amastes a mim. Aí alguém pega essa parte e diz assim, ele só está falando está falando do mundo inteiro. Mas você começa a falar, se você pega a oração toda, por exemplo, quando eu estava com eles, veja que ele está delimitando, guardava-os, isso é o verso 12, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Veja, aqui ele delimita. Aí alguém vai falar assim, está falando só dos discípulos. Não, a oração fala não somente estes, mas aqueles que o Senhor me dará mediante a pregação do Evangelho. Então, Jesus, ele deixa claro, e aqui eu estou citando principalmente as palavras de Jesus, ele deixa bem claro que há um povo distinto. Agora, há uma discussão naqueles dias. Somente os judeus são povo de Deus ou outras nações podem ser o povo de Deus também? A resposta é, o mundo inteiro é povo de Deus. Mas ao falar o mundo inteiro, eu não estou falando de todo mundo. Eu estou falando de todas as nações, de todos os tipos de povo. Aqueles que exercem autoridade poderão ser alcançados, uma vez que muitas vezes eles fazem acordos que são escusos. Paulo vai dizer, os que são investidos de autoridade têm que ser respeitados e a intenção do Senhor é salvá-los também. Perceba que ele está tratando de uma coisa específica e aí pega e se engloba muito. Por exemplo, falou novamente da parábola do semeador e eu já expliquei mas a parábola do semeador ela faz parte de um conjunto, para quem não sabe, são 42 parábolas na Bíblia, 40 no Antigo Testamento, 40 no Novo Testamento, 2 no Antigo Testamento. O Antigo Testamento já tinha parábola já. Nesse conjunto que o semeador faz parte, são chamadas parábolas do reino. São 7 parábolas apresentadas ali por Mateus. E nessas 7 parábolas, ele explica o sentido, não é o que eu interpreto, não é o que o Zeca ou o que o pastor interpreta. É o que o próprio Jesus ele interpreta. Ele olha para a passagem e ele diz o seguinte, é isso que a passagem quer dizer, só que a gente quer ignorar a explicação de Jesus. Ele fala claramente, o joio são os filhos de Deus, o trigo são os filhos de Deus, o joio são os filhos do maligno. Ele separa. Por exemplo, o senhor usou a questão de João, né? Mais uma vez. João ele vai falar bem claro, aqueles que o Senhor me deu. Irmãos, você pode até chegar e dizer assim, ele está falando que me deu porque de antemão a pessoa ia crer, ele sabia. Não, ele está falando me deu na história toda, ele já sabe, inclusive, que nós 3 seríamos alcançados pelo Evangelho. Jesus, ele morre por pessoas que ainda não nasceram. Então, isso é uma ideia verdadeira de soberania. Eu não posso diminuir a soberania de Deus para dar mais um ar de liberdade ao homem, porque, na verdade, sem perceber, ontologicamente falando, o que quer se defender como liberdade, pastor, é autonomia. E ninguém é autônomo. Só há um ser que é autônomo, que é Deus. Só Deus escolhe livremente. O homem, ele é totalmente depravado, inclinado para o pecado, é por natureza filho da ira. O espírito que atua, veja, Efésios vai dizer, o espírito que atuava em nós atua nos filhos da desobediência. Então, claramente, aqueles que não conhecem a Cristo e não nasceram de novo, eles decidirão apenas pelo que é natural e pelo que é carnal. Bom, desculpa até interromper, Samuel, mas também para o pastor Jonathan falar, e infelizmente o nosso tempo é bem curtinho aqui, para depois a gente ter um tempo para as considerações finais. Então, seus comentários também na fala do reverendo Samuel, e depois a gente já vai para as considerações finais. Perfeito. O reverendo Samuel está dando a ênfase aí àqueles que são filhos de Deus e aqueles que não são seus filhos. Perfeito. Quem são esses? A Bíblia responde, lá em João, capítulo 1, versículo 11 e diante. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, nós vemos aqui que esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas da de Deus. Então, como nós já deixamos claro aqui que Deus quer que todos se salvem, e lá em Romanos 10, naquele contexto de salvação, Deus também está falando lá que ele não faz acepção de pessoas, nem de grego, nem de judeu, no próprio capítulo 10 de Romanos, que é o contexto de salvação. Então, quando nós temos esses textos claramente ao ensino bíblico, fica difícil nós dizermos que todos não têm a oportunidade de salvação. Todos têm, mas quem vai ter a salvação? Aquele que recebe a oferta de salvação. Agora, tem aqueles que rejeitam. A palavra de Deus fala lá em Mateus 23, Jesus fala, Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes
Eu vos quis ajuntar, olha só, como a galinha junta os seus pintainhos, mas vocês não quiseram. Então, a mensagem foi levada, Jesus levou a mensagem de salvação, mas nem todos a receberam. Então, aí está a justiça de Deus. Aqueles que não crerem, aqueles que rejeitarem a salvação, esses não serão salvos. Isso é muito claro na palavra de Deus, não há dúvida sobre isso. Mas aqui tem o ensino, que quem é que é filho de Deus? Quem recebe. Não é isso? Quem vai receber a oferta da salvação. Não há dúvida sobre isso? Eu acho boas essas afirmações assim, porque tem muita dúvida. O texto está claro, né? O texto, o ensino bíblico é claro, né? Quem recebe, né, irmãos? Quem recebe? Não, é claro. O ensino é claro. É claro, não é, reverendo Samuel? Só que ele embora fala de um haja jeito... pontos de vista e interpretações diferenciadas, né? Mas aqui o texto expresso está dizendo. Quem recebe, né, irmão? Quem recebe? Se fosse o sentido... Gosto demais, eu acho que assim, pastor, me perdoa, mas eu acho que a questão central é exatamente essa. E eu mostrei os pontos que nós concordamos. Sim, perfeito. O evangelho deve ser pregado para todo mundo, só será salvo aquele que crê. Mas quem pode crer? Eu acho que essa é a grande discussão. Quem pode crer? Eu citei vários textos que mostram claramente palavras de Jesus que não são todos que podem crer. Todo mundo pode crer, pastor Jonas? Todos podem crer desde que recebam a mensagem do evangelho. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Convence. Mas tem pessoa que resiste. Não é isso que a palavra de Deus ensina? Vamos ver lá em Atos, capítulo 7. Só rapidinho para a gente reservar o tempo das considerações também, pastor. Perfeito. Olha lá. Atos, capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistes ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Então, tem pessoas que resistem à ação do Espírito Santo. A gente pode afirmar que todo mundo, em algum momento da vida, é capacitado a escolher. Sim. Se o evangelho chegar a alguém, se você hoje tem 100 pessoas aqui, eu pregar o evangelho para essas 100 pessoas, elas têm a capacidade de escolha. O Espírito Santo, sim ou não. Essa é a nossa previsão de que é possível que o homem creia. Boa. Eu preciso ir para as considerações finais. Se quiser, depois a gente pode até marcar uma outra para continuar a conversa. Inclusive, Angélica, anota a questão da parábola do semeador, que eu quero fazer um tema. O reverendo Samuel falou que está estudando ali, pregando e tudo, daí ele vem para a gente conversar. 2 minutinhos para as considerações finais. Reverendo Samuel, depois o pastor Jonathan também. Meus irmãos, assim, eu nunca uso a consideração para tratar algo, né? Mas só para pontuar aqui, infelizmente. Tudo envolve a questão da Ordo Salutis. Há 2 Ordo Salutis, ou seja, a ordem da salvação. Nós, calvinistas, cremos que para haver conversão tem que haver regeneração, para que a pessoa possa discernir, para que o Espírito Santo atue no coração dela, ela precisa nascer de novo, porque um morto não responde a comandos. Então, isso está baseado em quê? Em João 3, na conversa entre Jesus e Nicodemos. Nós somos regenerados para sermos convertidos. Os arminianos creem o contrário, que há a conversão e depois a regeneração. Perfeito. Só que não há base bíblica, e aqui eu afirmo de forma contundente, não há base bíblica para inverter essa ordem se você olha a conversa de Jesus e Nicodemos. Nasceu de novo, agora eu posso discernir de coisas espirituais. Aí eu posso ser convertido pelo Senhor. Essa é a ordem natural do texto. E depois de regenerado, não dá para dizer não. E aí entra a questão, por que uma vez regenerado, aquela pessoa vai dizer não? Há um chamado que é irresistível. Aí a gente cria um problema muito sério, Zeca. Se há regenerados que podem dizer não, qual é a situação deles diante de Deus? Regenerados não convertidos? Para onde esse povo vai? Não se constrói o argumento. E só para dizer, não é uma coisa só de Dort para cá. Toda a história da igreja, esse pensamento veio sendo construído. Aqueles que pensaram o contrário disso, como o próprio Pelágio, e não estou dizendo aqui que os irmãos são pelagianos, mas foi quem começou a discutir questões de salvação, foi refutado. Foi refutado e ressachado. Você vai ver na história da igreja Dort, olha lá os 5 pontos levantados pelos arminianos, não os seguidores de Armínio, mas pelos remonstrances, né, depois chamados arminianos, eles falam, isso é um erro teológico, isso não é bíblico.
Então, perceba que a história da igreja lidou com esse assunto da soteriologia, que não foi o principal assunto. O principal assunto foi cristologia. Depois nós temos a questão do culto, né? A questão da própria igreja, estrutura de igreja. Mas soteriologia ganhou uma grande repercussão, principalmente de um século e meio para cá. Mas, assim, perceba, é um assunto que a igreja sempre se posicionou de acordo com as escrituras. 30 segundos para dar tchau aí pro pessoal. Meus irmãos, Deus abençoe. Desculpa não estar de terno hoje, eu expliquei pro Zé que eu tenho uma reunião. Todo mundo me vê de terno aqui. Eu sei que o Matheus, o Marcelo já deve estar zoando horrores aí no bate-papo, mas hoje eu não estou com vestes apropriadas, peço desculpa, mas eu tenho reuniões. O reverendo Samuel, o pessoal tá brincando que depois que a turma falou do seu terno ungido no chat lá do YouTube, você não vai usar mais. Não, gente, eu tô com a logozinha bonitinha da igreja aqui, da Igreja da Aliança. Para não criar essa mística. Nos faça uma visita, me segue ali no Instagram e eu posso dar mais detalhes da igreja. Será um prazer, se você mora em São Paulo, recebê-los lá na nossa igreja. Se já tem sua igreja, frequente sua igreja. A gente não quer tirar ninguém da igreja de outro pastor, não. Boa. Mas se tiver atrás de uma igreja e quiser lá nos visitar, será muito bem-vindo. Boa, ótimo. Obrigado, reverendo Samuel, de novo pelo carinho, meu irmão. É sempre um privilégio ouvi-lo também, aprender contigo. Pastor Jonathan, vamos lá também para as considerações finais. Perfeito, Zeca. Então, o nosso ponto aqui, irmãos, é que, de qualquer forma, a nossa obrigação, como nós chegamos a esse consenso, é pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, você colocou outra polêmica aí também, pastor. Tem que ser batizado, hein, pastor? Nós vamos fazer um debate sobre essa questão de novo do batismo. Aí, né? Porque, olha lá, já Mas nós vemos aqui, falando de batismo, né? Vamos voltar lá em Atos 2. Em Atos 2, onde a Bíblia fala lá que os apóstolos, quando Pedro pregou, né, aquela mensagem maravilhosa de arrependimento, diz aqui, no versículo 37 em diante: ouvindo eles estas coisas, compungiam-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Então, nós vemos aqui claramente que existe uma resposta humana. O Espírito Santo convence o homem, mas tem que ter uma resposta humana. Então, a ordem solutis aí, em questão do arminianismo, é claramente a graça preveniente. Essa graça que capacita o homem, faz com que ele compreenda a mensagem do Evangelho e possa tomar a decisão de crer e ser salvo. Essa é a nossa visão. Boa. Pastor Jonathan, obrigado. Obrigado. De novo pelo carinho. Sempre um privilégio recebê-lo aqui. Deus continue abençoando sua vida, ministério, os contatos dos nossos convidados à sua disposição no nosso perfil oficial do Instagram, @programa Vejam Só. E se não for para continuar esse tema aqui, num debate posterior, é óbvio que você vai encontrar ainda durante esse ano aqui os nossos amigos nos debates do Vejam Só também. Antes da gente encerrar, vamos colocar o resultado da enquete, só para a gente poder comemorar e celebrar mais uma derrota do reverendo Samuel nas enquetes. Já ganhou alguma, Samuel? Nunca, né? Eu acho que eu ganhei uma. Mas eu venho pra cá já sabendo, eu vou até chutar 89. A Angélica acabou de te defender, falou que você já ganhou uma. Já. Mas eu sempre venho pra cá sabendo que vai ser 89, Cara, a Angélica 88. é muito sua amiga, cara. Obrigado, Angélica. Deus te abençoe. É muito sua... É muito sua amiga. Mas ela também já... Ela soprou, mas bateu. Porque ela falou que você só ganhou porque o picareta do estagiário tá virando calvinista, presbiteriano, e tá te ajudando nas enquetes. Não, mas acho que foi um tema bem... Nós já estamos... É que não dá para mostrar. Mas nós já estamos evangelizando o segundo. Um já virou presbiteriano já. É o nosso segundo estagiário aqui. O pessoal tá em oração por ele. Põe na tela aí o resultado da enquete, ó. Todos têm chance de serem salvos? 26% não. Apenas os eleitos de Deus serão salvos. 71% sim. Deus oferece a salvação para todos. E 3% ficaram com dúvida, não tenho certeza. Obrigado aí a todo mundo que votou, que participou. É sempre um privilégio, viu? Mas contar com a construção de vocês. Vitória. Normalmente 89. 26 já tá... 71 caiu bastante. Tá melhorzinho, tá melhorzinho. Quem sabe um dia. Uma evoluída aí. De 3 em 3% ele chega lá, né, Pastor Jonathan? Vai demorar, né? A batalha de uns anos. Mas chega. Bom, obrigado a todo mundo que votou, que participou, que contribuiu, que construiu na edição de hoje aqui do Vejam Só. Nós encerramos, mas amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais um Vejam Só. Um forte abraço e até a próxima.